cara, a parada é essa, cara. Não adianta a gente chegar aqui, falando de tal, aquela coisa. É difícil, gente. Nunca é fácil você chegar e ter que falar botar assim, que fica melhor. Quem é melhor no mano a mano. Esse tipo de análise é sempre muito... É muito particular como você vai analisar. Se você vai analisar o cara pela qualidade que ele tem ou se você vai analisar pelo momento. Pelo momento, eu acho que vários jogadores do Fluminense poderiam estar à frente ali, especialmente o John Arias e até o Martinelli no lugar do Thiago Maia. Mas assim, gente, isso não é o fator determinante. Fato é que a gente vai ter nesse sábado aí um Fla-Flu gigante, uma primeira partida da final do Campeonato Carioca, de muito difícil prognóstico, numa boa. Porque se a gente analisar o que estavam jogando os times antes dessa paralisação depois das semifinais, é muito difícil projetar qual vai ser o Flamengo que vai a campo no sábado. Não estou falando de formação tática, tá? Porque deve ser um Flamengo com 3 zagueiros, uma segunda linha de 4 e os 3 homens ali num 2-1, né? Num 3-4-2-1. Muito provavelmente o Flamengo jogando desse jeito. Mas eu digo da qualidade do jogo coletivo do Flamengo. Porque o Flamengo ele precisava melhorar. Ele teve 15 dias aí quase, por mais que tenha parado, dado sei lá quantos dias de folga, não conseguiu treinar o time em todas as partidas e tudo mais. A tendência é que o Flamengo seja um time mais robusto, um time mais completo, um time mais bem treinado. E que o Fluminense tenha conseguido aí adicionar mais coisas ao trabalho do Fernando Diniz. Então, para mim é uma final 50-50, numa boa. Porque se você for olhar a qualidade individual dos jogadores do Flamengo, e aí eu tô excluindo aqui o fator momento, que é sempre fundamental, mas eu tô tentando excluir esse fator momento, projetando uma melhora do Flamengo, a qualidade individual do Flamengo é superior à qualidade do Fluminense. Só que se você olhar qual time potencializa mais as suas qualidades individuais, é óbvio que é o Fluminense. É um time com mecanismos muito mais bem desenhados, muito mais automatizados, sabe? Então, se a gente fosse olhar só para o momento, o Fluminense seria favorito. Acho que, além do momento, tem que se colocar nessa dinâmica a força individual do time do Flamengo. E o fato de ser uma decisão desse tamanho, cara, tudo acaba sendo muitas vezes igualado. Então, eu não consigo enxergar. Eu tenho visto muitas pessoas colocando um favoritismo até, razoável pro Fluminense. Eu acho que é um exagero, cara. Eu acho que é um exagero. Eu não consigo. Qual foi o jogo? Se você for olhar até a final da Taça Guanabara, o jogo em si, o Fluminense melhorou no segundo tempo, mas o jogo em si poderia ter ido pros dois lados. Poderia ter o Flamengo ter saído vencedor daquele jogo ou empatado aquele jogo e seria a configuração um pouquinho diferente. Então, não dá pra gente chegar agora e querer enxergar algo que o campo não determinou. Eu vou usar o confronto entre eles para dizer que o campo não determinou tamanha diferença, como alguns querem colocar, o que é a famosa transferência de responsabilidade, que o torcedor pode fazer o quanto quiser, mas é verdade que isso pouco importa para o jogo. Pouco importa para o jogo. Ou vocês acham que os jogadores do Flamengo estão transferindo esse favoritismo ou essa responsabilidade para o lado do Fluminense? O Gabigol fez o que fez quando escutou do André que o André achava o Fluminense favorito. Foi lá, deu uma porrada, era para ter sido expulso e não foi. Perdeu ali o controle. Ou não, na verdade não perdeu o controle, ele fez aquilo sabedor do que queria fazer, que era dar a porrada e dar um recado. Então, assim, o Flamengo se considera favorito, dentro do Flamengo, e eles estão certos, tem que se considerar favoritos, e os jogadores do Fluminense estão corretos em se considerarem favoritos para ganhar o jogo, pelo momento que vive o time. Então, assim, fora os últimos confrontos, que são muito favoráveis ao Fluminense. O Fluminense ganhou 8 dos últimos 12, né? São 2 empates e 2 derrotas, se eu não me engano. Então, assim, gente, não adianta vocês quererem fazer um malabarismo retórico para dizer que o Fluminense é muito favorito, aquela coisa toda. Eu acho que a ausência do Arrascaeta pesa. Estava aqui vendo o 11 contra 11. E por mais que não tenha vivido ainda não esteja vivendo uma grande fase nessa temporada, ele ainda é o Arrascaeta, né, cara? Ele ainda é o cara que numa bola pode decidir.
ele pode, desarrumar uma defesa adversária, achar um passe, achar uma finalização. Ele é um dos grandes craques do futebol brasileiro, indiscutivelmente. E a ausência dele vai pesar. Mas aí saiu o Arrascaeta, entra quem? Na minha opinião, deveria entrar o Everton Ribeiro. Que joga uma barbaridade. Que é reserva por circunstância do trabalho do Vitor Pereira. Porque num time normal, o Everton Ribeiro seria titular. Então, assim, as opções que o Flamengo oferece ao Vitor Pereira são inúmeras. E o Fernando Diniz tem um bom elenco também. Não é um coitadinho aqui não, tá? Só para deixar isso muito claro. O Fluminense não é o coitadinho do confronto, não. Se a gente for... quando eu falo 50-50, pela ordem dos 180 minutos, por uma questão de respeito ao que é um clássico desse tamanho numa final, que sempre acaba sendo bastante equilibrado. Se a gente fosse olhar só para o jogo do sábado, pelo momento que vive, o Fluminense talvez seja favorito. Mas qual é o Flamengo que vem aí? Essa é a dificuldade da resposta. Como o Flamengo ficou 15 dias treinando, eu suponho que o Flamengo vai entrar em campo melhor. Então, o resumo da final para mim é um pouquinho desse. De novo, entraria eu, se fosse o Vitor Pereira, entraria com o Everton Ribeiro no lugar do Arrascaeta, mas eu também não achei uma boa entrada do Cebolinha na lateral, na ala direita não, ou na segunda linha pela direita. Não gostei. Narrei o jogo contra o Vasco, achei fraca a partida dele. Então talvez seja o caso de botar o Varela pela direita e aí usar o Cebolinha no lugar do Arrascaeta. Pode ser essa a opção do Vitor Pereira também. Tudo isso é para a gente esperar a escalação sair e entender. E do lado do Fluminense, que até no 11 contra 11 ali no mano a mano a gente viu o Alexander na lateral esquerda, eu fico pensando o que fazer com o Marcelo, né? É difícil você chegar agora já num jogo final e botar o Marcelo direto. Eu não acho que o Alexander esteja jogando um bolão, não. Tá fazendo um papel ali correto e eu não consigo colocar nada além de correto como avaliação pro que o Alexander tem jogado no Fluminense agora. Tá? Ele pegou uma posição complicada, uma posição carente no Fluminense e que não estava legal. E ele tem feito um futebol correto. Nada extraordinário. E o Marcelo é um jogador fora de série. Agora, vai botar direto na final? Então, eu acho que pode ser arriscado do sentido físico. No sentido de sentir o jogo, desculpa, o Marcelo não vai sentir jogo nenhum. Pode ser reestreia, o cacete. Eu não consigo imaginar o Marcelo sentindo o jogo. Porque ele, com tudo que ele jogou na vida dele, não vai ser um jogo número 1 de final de campeonato carioca que ele vai sentir. Tá? Ele pode sofrer no jogo, e aí eu tô falando mais do ponto de vista físico, tático, até técnico, porque ele tá bastante tempo sem jogar. Então a dúvida única que o Fernando Diniz deve carregar pro jogo é essa. É saber se o Marcelo tem condições de... Até porque o Flamengo deve querer explorar muito as costas do Marcelo, caso o Marcelo jogue, né? E aí, se o Marcelo jogar, se eu fosse o Vitor Pereira, eu ia entrar de Cebolinha. Pra tentar segurar o Marcelo lá no fundo com um cara mais ofensivo. Se o Marcelo não jogar, pode ser o Varela. Mas também, ao mesmo tempo, pra marcar o Marcelo, é melhor o Varela do que o Cebolinha. É duro, cara. É aquela escolha, é um jogo de xadrez. É um primeiro jogo final que promete muito no Maracanã entre Flamengo e Fluminense, Fluminense e Flamengo. É Fla-Flu na final, irmão. Essa que é a parada.